Só para finalizar as minhas palavras, mais um minuto. Eu queria aqui, rapidamente, falar sobre a votação das contas do ex-prefeito Paulo Construção. Eu disse aqui, no dia da votação nessa tribuna, que eu votaria a favor das contas do ex-prefeito, por entender que foram rejeitadas por improbidade, ou aliás, por índice pessoal e não por improbidade, e expus aqui o meu voto. E no outro dia, dias depois, eu fui surpreendido por um áudio do ex-prefeito dizendo que os 5 vereadores que foram eleitos no seu palanque o traíram e votaram contra as suas contas. Eu queria dizer ao ex-prefeito que a conta não fecha. Aqui tinha 9. Se ele teve 4... Só um minutinho, colega, vou te dar parte. Eu sei que o senhor também está indignado com essa situação. Aqui eu e o colega Naninho e o colega Álvaro dizemos claramente que nós votaremos a favor. Mas eu não sei o motivo que o ex-prefeito usou a palavra no rádio e tentou colocar nós, vereadores, como traidores. Eu queria aqui olhar para a Câmara. Olha aqui. Me respeite. Traidor não sou eu. Desonrador de palavra. E quem aperta de mão e não cumpre é você. E o senhor sabe do que eu estou falando. Se o senhor tivesse me ouvido, a sua situação seria melhor. Mas o senhor não me ouviu. E agora, tentar jogar a culpa em mim ou em algum colega vereador, principalmente os que colocaram o voto aqui, é uma falta de respeito, uma falta de habilidade, uma falta de sabedoria e principalmente, Naninho, uma falta de gratidão a um cara que passou 11 anos da vida dedicando politicamente ao ex-prefeito Paulo Construção. A minha esposa até hoje ela joga na minha cara o quanto eu gastei financeiramente, o quanto de tempo eu perdi com a minha vida para realizar o sonho do ex-prefeito de sentar naquela cadeira. E o prêmio que eu recebo, esse julgamento, você pode ter certeza, a mensagem que eu lhe mandei dizendo que votaria a favor pelos seus filhos, por gratidão aos votos dele, é verdade. Porque se eu fosse agir aqui, caro colega Dudu, como um político, eu teria votado contra. Porque o ex-prefeito, quando eu fui de encontro a seus pensamentos políticos, a primeira coisa que ele fez foi cortar minha mãe da prefeitura a pedido dos seus puxa-sacos. Cortar minha mãe da folha de funcionários que ela trabalhava no colégio Clériston Andrade. E doente ainda, enfrentando um câncer. Se eu fosse agir como político, eu faria isso. Mas eu tive gratidão aos seus 2 filhos, que são meus amigos, a sua ex-esposa, que é minha amiga, e votei e declarei o meu voto aqui. Então o senhor foi muito infeliz. O senhor sempre, com muita falta de sabedoria, soltando carga d'água pela boca e falando besteira. Então, que o senhor um dia tenha a oportunidade de se redimir e de reconhecer que o senhor foi morto aqui nessa casa, pelas mãos de quem eu sempre diria que o senhor fosse morto, mas não foi pelas minhas. O senhor pode ter certeza, porque homem eu sou para honrar a palavra que eu dou. Pois não, colega, a palavra está com o senhor. Eu quero agradecer a Vossa Excelência por me conceder a parte. E disse a várias pessoas que me perguntaram nas ruas sobre esse tipo de política sorrateira, querendo denegrir a imagem de homens de bem nas redes sociais, propagando vídeos. Eu não vou dizer vergonhoso, não. Aqueles são vídeos feitos por vândalos. E eu não tenho culpa e nunca usei essa tribuna desta casa para usar discurso demagogo, não. Para dizer aí uma coisa e no papel fazer outra. Nunca me furtei
mesmo não acompanhando o nosso grupo, me posicionei, recebi duras críticas, mas sempre me posicionei naquilo que eu acho e eu entendo que seja favorável. Mas eu me surpreendi quando algumas pessoas me ligaram e me perguntaram se eu teria assistido a entrevista do então ex-prefeito Paulo na rádio de Itapetinga. E disse que não, porque eu não tinha escutado mesmo, mas fui até as redes sociais e pude acompanhar pelo Facebook a fala infeliz do ex-prefeito. Eu quero deixar bem claro, lutei pelas 3 contas do ex-prefeito, e o senhor e os vereadores aqui todos sabem, para que essas contas passassem. Quando algumas pessoas me ligaram e me perguntaram do ex-prefeito, foi tão infeliz, atingiu até a minha família com aqueles vídeos, simplesmente porque nós não apoiamos os deputados dele. Mas eu quero dizer ao ex-prefeito que ele ainda tem as contas de 2020 para ser julgado aqui. E aqui eu já quero deixar bem claro para ele: não me peça o meu voto, não peça o voto para mim. Eu peço um favor que você me faz, para não me pedir o voto. Porque depois daquele discurso, dizer que nós, que trabalhamos tanto para que suas contas passassem aqui nesta casa, você usou da rádio e disse que só confiava, com essas palavras, ele disse que só confiava em um voto dos vereadores que foram eleitos no seu palanque. E eu não escondo, conversei com o colega vereador Álvaro, foi o único que conversou com ele no telefone. E ele disse que só confiava no voto do vereador que mandou mensagem e que conversou com ele no telefone. Porque na oposição, nos vereadores que não foram eleitos no palanque, ele teve os outros votos. Então, chamou o nosso discurso de mentiroso, nós de mentirosos. Então, já estou deixando bem claro, não me peça o voto para as contas de 2020. Muito obrigado, colega. Tá certo, colega. Então, para encerrar as minhas falas, é isso aí. Eu também não poderia deixar de, senhor presidente, estou encerrando, não poderia deixar de falar sobre esse assunto, porque foi um assunto que também me incomodou muito, né? Eu também fui muito questionado pelas pessoas e, infelizmente, é isso aí. Bola para frente. Bola para frente e nada melhor do que um dia após o outro. Um abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Continuamos sempre à disposição de todos os colegas e também de toda a população. Deus abençoe.